O dentista, diferente de todos os profissionais de saúde, a gente foi muito educado nas 4 paredes. Sim. Né? E você, quando entende que você pode atuar independente do local, inclusive se diferenciar, Natal tem quase 750 mil habitantes, só tem 2 equipes de odontologia domiciliar lá. Uma das equipes foi minha estagiária, uma menina brilhante, está lá, minha concorrente, Sim. e tem espaço para mais É gente. muito bom ver você pensando dessa forma, né? É uma estagiária sua que abriu uma própria empresa, mas que carrega com você essa análise de respeito, né? Fala, dentista! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do PV, aqui em 2 canais no YouTube e no Spotify. Para você que é dentista, profissional liberal, profissional da área da saúde, que quer entender mais de tudo o que acontece ao redor da sua operação. Ou seja, fora da sua atuação clínica. Você pode ser um melhor profissional. Não somente bom no mocho ou na atuação clínica, mas também empreendendo no seu negócio. Do meu lado, Cecília Guiar, grande amiga, professora, mentorada, autora de livros, líder de opinião, líder de comunidades digitais e também empreende com negócios como Home Care. Cecília, que honra ter você aqui. Obrigado por ter vindo. Prazer, Paulo, dividir momentos com você. Obrigado mesmo por ter aceitado esse convite, por estar comigo. A gente estava aqui num briefing rápido, sabendo que o mercado ele exige do profissional a operação, mas ele também exige do profissional a gestão da operação. E aí, Cecília, a primeira pergunta que fica é, vamos lá, líder de opinião em saliva e halitose. Tem um negócio que, depois eu quero entender esse negócio com mais detalhes, em Natal, que pratica o Home Care, uma empresa. Está há quanto tempo no mercado? 18 anos de A odontologia hospitalar e domiciliar. odontologia hospitalar e domiciliar. Domiciliar. 18 anos no mercado. É autora, é professora, está no mercado digital, é palestrante, organiza evento. De onde você retira energia, força, organização para conseguir gerir tudo isso, Cissa? Como que acontece essa vida? Mulher, esposa, mãe, tem a sua qualidade de vida, tem a sua qualidade de vida profissional, tem sua família conectada. Vamos começar por aqui, sabendo que 75% das pessoas que estão assistindo esse podcast são mulheres. E a gente equilibra um bocado de prato o tempo todo, né? Eu digo que é cobertor curto, Paulo. Vou dizer, a gestão de tempo é perfeita. Não, é cobertor curto. Na hora que o pezinho está coberto, o pescoço, o peito está de fora. Na hora que o peito está coberto, o pé está descoberto. Então, assim, vai ter sempre um ramo da vida da gente que vai estar em falha. A gente tem que escolher que ramo é esse. Eu já defini que para minha família não pode estar faltando, para o meu autocuidado não pode estar faltando. Em algum local vai estar faltando. E aí a gente vai escolher qual é a briga ou qual é a atividade que a gente vai abrir mão. Alguns itens são inegociáveis, né? Alguns itens são inegociáveis. E tem alguns momentos da vida que você tem que dedicar mais num setor porque aquele setor vai necessitar. Então você tem que escolher. Gosto disso. Eu também entendo e concordo que o equilíbrio, na verdade, é uma soma de desequilíbrios que você vai posicionando e vai adquirindo com o tempo. Eu também já abri mão de agenda profissional para agenda familiar e também já abri mão de agenda familiar para agenda profissional. Hoje, eu concordo com você, Cissa, que nós temos um propósito profissional, mas primeiro cuidar da gente. E quando eu falo de cuidado, de onde veio o negócio? De onde surgiu a profissional clínica, que tem uma prática clínica, você tem a sua clínica particular, e a demanda da odontologia domiciliar hospitalar? Bom, eu sou odontogeriatra. Né? Legal. Então, durante a graduação, a odontogeriatria ela surgiu em 2002, né, eu acho. Me formei em 2003 e já segui para a primeira turma de especialização que teve, que foi na ABN em São Paulo, com o saudoso professor Rui Fonseca Brunetti, que foi meu grande mentor, meu primeiro grande mentor. E então segui por esse caminho. E alguns anos depois eu voltei para Natal e eu voltei com a firmeza na minha cabeça que eu precisava ter um negócio diferente. Que se eu fosse atender só em consultório, eu ia ter uma atuação muito limitada.
uma operação muito limitada. Então, eu iniciei com essa empresa, com uma sócia, e eu acho que você estar unido com boas pessoas é importante. Sociedade é mais difícil que casamento. Casamento, você briga e faz as pazes, está lá, né? Tá lá o amor, está lá. E a sociedade tem que ter muito diálogo, e para mim foi muito positivo. Eu aprendi muito, eu cresci muito, eu levei muito puxão de orelha, eu fui muito impulsionada a melhorar, e isso foi muito, muito, muito positivo. E a gente começou esse negócio sem maiores expectativas, não tinha curso de gestão. Curso de gestão, curso de. E a gente começou muito focado em parcerias. Parcerias com médicos. A gente entendeu desde o início que se eu fosse depender de panfletagem, se eu fosse depender de propaganda de televisão, isso era uma corrida de camundongo. A gente não chegava nunca. Mas a indicação de um médico bom, aquele paciente ali ia fechar comigo, ele não queria saber quanto era, ele queria saber se tem agenda, porque ele já vai pronto para fechar. Porque quando um médico indica um paciente para você, ele vai pronto para fechar. E quando um médico indica para a mãe dele, que está acamada, que está demente, que está com algum problema, é a mãe, é o filho, é a pessoa preciosa ali. Então, a gente focou muito nisso, sem nunca ter tido uma formação específica. Fui para muita sala de espera de médico, vi representante comercial passar na minha frente. Tinha tempo na época, né? Tinha acabado de voltar para a minha cidade. E aí você vai aprendendo também a como se posicionar da melhor maneira, para também não ficar horas na sala de espera, né? Mas fiz bons parceiros nesse trajeto. Hoje a gente depende muito pouco de mídias digitais. A gente tem as mídias porque eu preciso existir para o mundo. Mas hoje o negócio da gente se sustenta com uma rede de encaminhamentos e de encaminhamentos numa parceria muito no sentido do ganha-ganha. Nunca fiz parceria do tipo, vou te dar porcentagem. Comissão. Nada do tipo. Não, comissão, de maneira alguma. Até porque eu acho que, em geral, a cabeça do médico não funciona assim. E hoje a gente tem muito essa parceria com dentistas também. Então, eu falo da odontologia hospitalar e domiciliar, mas para o consultório. Hoje eu recebo muitos encaminhamentos de oncologista, paciente que vai fazer radioterapia por causa da saliva, reumatologista, né, paciente de Sjögren, oftalmo, tem oftalmologista que começa a pesquisar olho seco, que já manda para mim, para fazer a cialometria, para fazer a biópsia. E isso gera uma tranquilidade muito grande de eu saber que eu tenho aquele parceiro ali. E nessa prática, na odontogeriatria, com certeza você teve muitos insights e muitas oportunidades de estudar outras áreas. Porque o que veio primeiro? Nesse caso aqui, pelo que eu estou vendo, pelo seu cronograma, pela sua cronologia, a odontogeriatria veio primeiro. E depois... A odontologia hospitalar e domiciliar depois. Odontologia Quando eu estava hospitalar. com 1 ano do serviço em Natal, um médico que estava querendo fazer um serviço para bariátricos procurou um amigo pério, que eu atendia na mesma clínica que ele, querendo que a gente atendesse bariátricos e que atendesse pacientes com queixa de halitose, e ele queria uma dentista que entendesse da parte sistêmica. Então, saber além do óbvio, além da boca, fez a diferença. Né? Eu estava 1 ano de volta na cidade. Eu não sou de Natal, eu sou forasteira lá, eu sou pernambucana. Fiz faculdade lá, mas não tenho aquela coisa da família tradicional, que minha família é daqui. Sim, tem muito né? disso nas cidades Tem muito menores. disso em Uberlândia cidades também, menores. assim, com certeza. Mas atuar numa área diferente, que pouca gente atuava, abriu muitas portas. E não foi algo que caiu de paraquedas, foi algo que eu entendi que se eu fizesse o básico, eu ia ter que dar muito murro em ponta de faca. Então, essa ideia de se diferenciar, embora não tivesse curso de posicionamento, né, desse tipo de coisa na época, mas a gente já entendeu naquele momento, desde a graduação, que deveria ir por um caminho diferente. Tem o amor por aquele tema, por aquele estudo, claro, eu gostava de cuidar de idosos, eu gostava de cuidar de pessoas com câncer, mas não foi só uma questão do amor, foi entender que ali eu tinha um nicho, um negócio interessante e que eu podia cuidar daquela pessoa com propósito, mas com resultado para mim também, não só para o paciente. E o modelo de negócio foi construído com a prática. Foi construído com a prática, Ou com seja, muito erro e acerto. Você tinha a vontade, você tinha a missão, você tinha um propósito, você tinha um conhecimento, mas, obviamente, como você colocou, não existia quase nada de curso. Formação zero.
Até hoje, empreendedorismo não existe formação nenhuma. Como empreender na odontologia? Não existe essa disciplina, não existe esse conteúdo, né? E por isso, esse é um dos motivos de nós estarmos conectados aqui, porque da mesma forma que nós estamos no mesmo programa, onde eu estou como mentor, e você e outros colegas como mentorado, eu também aprendo com vocês. A ambiência é forte demais. Se tem alguém que aprende muito no Doc Evolution, sou eu. E se tem alguém que está crescendo com esse programa, sou eu. Porque as pessoas que estão vindo para o programa, Cecília, são pessoas do seu calibre, são pessoas extremamente comprometidas com o cuidado, com o resultado final. E o nosso resultado final é a satisfação do paciente. Mas, ao mesmo tempo, são pessoas que estão olhando o próprio negócio, são pessoas que inovaram. Veja só, você sai de Pernambuco, vai para Natal, vai para Beno, se forma em odontogeriatria, numa época que a tendência, qual que era o efeito manada da época? Todo mundo era orto ainda e implante. Orto-implante. Orto-implante. Foi quando? Me dá esse 2003. ano. Foi exatamente o meu. 2003. Eu entrei em 2001 no mercado e foi a mesma coisa. Tinha colega que dizia assim, você vai fazer só prótese total? Que, inclusive, faço muito. Muita gente vê a menina da saliva, né? Mas a parte de prótese removível na empresa até hoje é comigo, porque no que eu faço isso há mais de 20 anos, é uma coisa que eu faço de olho fechado e as pessoas estão desaprendendo, né? Estão desaprendendo a fazer removível. E vai ter uma demanda, porque é a base de todas as próteses, Já né? tem. A total é a base de todas. A pessoa quer fazer implante, quer fazer prótese sobre implante, mas não domina a prótese total, não domina a prótese básica, né? Onde vem de tudo. E fala-se muito de aumento de dimensão vertical de oclusão, né? A casa do aumento de dimensão vertical é você colocar um desdentado dentado. É verdade. E dentro dessa perspectiva, Cecília, o mercado, ele direcionava para o ortoimplante. Eu lembro muito bem desse ano. Eu ia morrer fazendo resina, que falaram para mim. E você só vai fazer resina, e resina todo mundo faz. Veio depois de 10 anos um outro efeito manada, que são as lentes de contato, que é uma subespecialidade, né? Não é uma especialidade. E hoje nós vivemos a harmonização orofacial, já no final da curva, né? E a gente já sabe qual é a tendência. Já começando a descer. No final da subida, e nós já entendemos o efeito. E no final ficam os bons para o retrabalho, aqueles que têm uma visão empreendedora e que vão em cima do negócio criar um novo negócio, como você trouxe muito bem. E em que momento que veio, Cissa, o diagnóstico? Em que momento onde é que foi a virada que você falou, peraí, tem uma coisa aqui que eu preciso passar para você se tornar uma formadora, líder de opinião em diagnóstico salivar e halitose, ou veio a halitose depois da saliva? Me conta um pouco dessa... Então, quando eu fui chamada para atuar com esse grupo de bariátricos e pessoas com halitose, isso foi 2008. Okay. Eu estava com 1 ano da H3 Odonto, que é a empresa de odontologia domiciliar hospitalar, que é referência do Brasil. Desculpa, a gente é referência. Não ter perguntado. É H3 Odonto, H3 né? Odonto. Os 3 Hs é o hospital, o home care e o hotel geriátrico, as instituições para idosos, né? Ótimo. E nós somos referência nacional. Quando você vai nessa área de hospitalar e domiciliar, quase todo mundo, muito difícil alguém não conhecer H3 Odonto. Né? Só que isso me abriu outras portas, né? Inclusive para o consultório. E aí eu fui, um gastro, um proctologista, um pério e eu fui para Brasília estudar a halitose. Eu não sabia que tinha isso. Aliás, o dentista não sabe. O dentista não, ele sabe que existe mau hálito, que existe bafo, que existe cheiro ruim. Mas o dentista não sabe que tem dentistas do Brasil afora que não fazem uma moldagem, que não tem uma cureta periodontal no consultório, que só fazem diagnóstico e tratamento de halitose. E ali minha cabeça ferveu. Foram 3 dias em Brasília. Eu fiz, puxa vida, eu posso ganhar dinheiro sem estar sentada no mocho. Posso estar num birô, igual um médico, prescrevendo, cobrando 1 hora acima da média, porque aquela pessoa tem um problema sério, que acaba com a saúde, com a qualidade de vida e com o relacionamento dela. Psicológico. Tem profissional antiético Brasil afora que cobra um carro zero no tratamento e o paciente paga. Você pagaria. Eu pagaria se eu tivesse um hálito que nada resolve, que fiz endoscopia, que fiz cirurgia de amígdala, que tomei remédio, que troquei creme dental e nada resolve. Eu pagaria um carro, eu pegaria um empréstimo, vou ficar com mau hálito a vida toda. Né? Então, o paciente ele precisa daquilo. Né? E eu fiz, puxa, eu posso não estar gastando minha coluna entregando algo diferente. E aí comecei a estudar a litose.
E a saliva, ela caiu de paraquedas. Saliva, ela era um mero recurso para ter um hálito estável, porque sem saliva ninguém tem hálito legal. Então, era um coadjuvante. Só que depois eu fiz, espera aí, a litose ela é muito bacana e tem uma prevalência alta, 1 em cada 3 pessoas em algum momento da vida teve e tem alterar, mas alteração salivar também. Eu já atuava com oncológico. Né? Já atuava, meus idosos tinham polifarmácia, tinham boca seca. Peraí, essa saliva não é só para servir para a litose, vai para o onco, vai para o paciente de boca seca. Eu já era professora, já estava indo para o doutorado, né? Já dava curso de halitose de saliva, mas a minha visão de saliva era muito restrita, porque eu não entendia que saliva era uma ferramenta para todas as especialidades. Entendeu? A saliva, para mim, o diagnóstico salivar e o tratamento da disfunção salivar, para mim, era para quem tinha queixa de falta de excesso. O paciente procurou com a queixa. E hoje eu levanto a bandeira dessa democratização, que a saliva ela vai para todas as especialidades. Se você faz ROF e você não entende de saliva, você vai ter um resultado aquém do que você deveria ter. Até para ROF. Até para ROF. Cílio, o que é que tem a ver? Tudo. Porque você bota um bioestimulador no paciente e você quer volumizar aquela face. O que é que volumiza? É a água que ela é retida por aquele ácido hialurônico, por aquele produto que você está colocando ali. Se teu paciente está mal hidratado, ele vai volumizar igual? Hoje a gente tem teste de hidratação salivar. Estou usando o teste de hidratação que o colega do ROF podia estar usando. Entende? Ou poderia estar dando orientações simples, não quer investir em tecnologia? Vê quanto de água o teu paciente está tomando e orienta. E quando minha ficha caiu, que eu podia estar ajudando o dentista de toda a especialidade a ter um melhor resultado, a se diferenciar, com a coisa simples, sem necessidade de testes importados, sem necessidade de grandes investimentos, de máquina, porque isso é uma falha da gente. A gente quer subir um patamar, a gente quer comprar máquina. E, claro, a máquina tem seu valor, mas coisas simples de o paciente dizer, poxa, doutora, a senhora é a primeira. A senhora é a primeira que me alertou que minha boca seca, que eu durmo mal por causa dessa boca seca, vem daí. A senhora é a primeira que viu que minha boca é ácida. A senhora é a primeira que falou que eu tenho refluxo antes do desgaste dentário chegar. Então, isso trouxe uma virada de chave também na minha vida e me ajudou a ajudar muitas pessoas. A gente tem realmente ajudado profissionais de diferentes especialidades. E o impacto disso é um ecossistema que você tem, além da clínica particular, uma prestação de serviço na H3, que é o hospital, o home office e o home care e o hotel geriátrico. Isso, o home care e o geriátrico. E depois um trabalho com bariátricos que veio desse ecossistema. Que veio daí. Que veio dessas indicações. Ou seja, para quem está escutando, o que ficou muito claro aqui é que você soube aproveitar as oportunidades que surgiram para você. Veja, o bariátrico, ele surgiu, foi uma oportunidade que surgiu porque você explorava o mercado foi hospitalar. Um convite, exatamente, um convite que eu poderia ter dito não. Você poderia ter negado. Poderia. Mas eu acho que a gente saber dizer alguns sims é importante. Né? Inclusive para o que é inesperado. Peraí. E tem gente que deixa de... Tem muitos profissionais que deixam de dizer sim porque não sabem dizer não para outras coisas, não tem mais tempo para o sim. É engraçado hoje, se eu pergunto assim para as pessoas, estou com um projeto, quero desenvolver alguma coisa, Paulo, não tem tempo. Eu estou sem tempo. E nós somos uma geração sem tempo. Pelo fato de não sabermos dizer não para o que tem que receber ou não e perder a oportunidade de dizer sim no momento que você tem que falar. A nossa cabeça está muito fechada para isso. A sua história, se eu gosto de pegar histórias assim de ecossistemas como o seu... Quanto tempo de profissão? 2003, 22 anos. 22 anos. Em 22 anos, ou seja, facilmente vamos mais 22, eu também estou com 24, a gente vai fácil. Quanta coisa a mais que a gente não vai poder fazer. Exatamente. Saber dizer o não para abrir espaço para as novas oportunidades. E oportunidades. quanta coisa que a gente vai ter que deixar de fazer. Exato. Para dar conta do que a gente quer fazer. Tem alguns nãos aí. São os nãos libertadores, né? Eu parei de fazer muita coisa. Me dá um exemplo. Eu parei de fazer prótese fixa. Eu parei de fazer algumas coisas de estética. Meu paciente precisa, eu vou indicar um colega que vai fazer para mim, que faz parte da equipe, que vai girar ali dentro.
Porque, no final das contas, essa parte que eu faço de um diagnóstico mais amplo e de estar redirecionando está dando mais resultado para mim, para a minha empresa. E o paciente continua sendo meu, ele está ali. Mas eu não tinha que fazer tudo. Você não perde a sua referência por isso. Não, de maneira alguma. E você tem uma mente, então, que você entendeu que ela precisa ser descentralizadora. A duras A penas. duras penas. Porque nós não somos por Eu essência, achava que eu né? era a melhor. Ah, coitada de mim, Paulo. Ninguém é o melhor, gente. Quando você vai ver a pessoa que entrou ali, está fazendo tanta coisa melhor que você faz, puxa, está fazendo melhor que eu. E faz. Se você der espaço, faz. Foi quanto tempo? Me conta aí. Eu trabalhei X... Para essa ficha cair, 2020, pandemia. Eu ia Seja, mudar para o Rio de Janeiro. não foram meses ou 5 anos, né? Não, não. A gente ia mudar para o Rio de Janeiro. 2018, meu marido teve essa notícia, ele é da Petrobras, a Petrobras fechando o campo lá no Nordeste, vai mudar para o Rio de Janeiro. A minha empresa tinha 10 anos, o consultório bombava. Nosso consultório não tinha horário para nada, porque eu fazia quase tudo. Eu só não fazia ortocirurgia e endo, mas o resto eu fazia. Eu fiz, espera aí. E quando eu for embora, não vai sobrar nada, eu vou ter que começar do zero em outra cidade. Aí eu comecei a entender, isso era 2018, mas 2020 a coisa explodiu de vez, até porque quem atuava em odontologia hospitalar e domiciliar na pandemia, o trabalho da gente triplicou. Eu passei a pandemia e UTI Covid. Toda paramentada atendendo paciente com Covid. E a gente saiu de uma empresa de 2 pessoas para uma empresa com 7 dentistas em menos de 5 anos. Mas porque a gente permitiu, porque já tinha passado na cabeça, vamos colocar mais dentista aqui dentro. Ah, mas não tem demanda, mas a gente dá conta da demanda. Hoje o dentista está atendendo para mim, hoje eu estou aqui com você e tem 3 equipes atendendo. E eu não preciso nem ter sala, porque atende na casa e no hospital. Nem uma operação física eu preciso ter. E eles estão ali atendendo e eu estou trabalhando para gerar a demanda. A demanda não tem que ser feita por mim. Mas quando essa ficha demorou 10 anos para a ficha cair. É assim, ó, quando a chave vira, ó, é de uma hora para outra. Aí você começa a descobrir onde você pode explorar mais. E você também tem mais facilidades para ajudar quem quer começar, né, Cissa? Porque você não tinha quem. Não, não tem, eu sou de uma família de advogados. E mesmo se fosse de dentistas, né? É, mas a Qual, gente qual, acredita. qual dentista... Arrisca dizer que se você fosse de uma família de dentistas, talvez alguns teriam, não, vai fazer endo, porque como você tem um tio que faz pele e prótese, a gente está precisando de um endo ali. A gente está Minha precisando de um mãe implante dizia, aqui. filha, você tem que fazer porcelana, ela chamava que era certo. Você tem que fazer porcelana, é isso que vai colocar você para frente, é isso que dá dinheiro. Quando eu parei de fazer prótese fixa, minha mãe faltou morrer. Minha filha, você já fez a conta de você perder uma reabilitação? Eu digo, mãe, vai ter alguém fazendo pra gente, mas o que eu estou fazendo aqui, talvez a pessoa não tenha a cabeça de fazer. Exatamente. Eu sou de uma família de 11 dentistas. Nossa. É assim, entre 3 gerações. E mesmo meu pai sendo um grande reabilitador, é o melhor dentista que eu conheço e é um clínico geral, em nenhum momento ele falou, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas eu vejo muito disso. Não, eu estou fazendo porque o meu pai está fazendo aquilo, eu vou fazer. E está tudo bem, de repente está ali a sua paixão, e você descobre a sua paixão. Mas um negócio como este, ele não nasce numa convencionalidade, numa odontologia tradicional. Muitos falam, para quê? Você tem que montar sua clínica, você tem que fazer essas coisas, tem que ser naquele prédio, tem que ser naquele setor, tem que escolher um bom ponto. Ah, não tem dinheiro para escolher o ponto, então você vai trabalhar numa boa equipe, vai alugar uma sala. Mas não, você já pensou de uma outra forma. Eu vou fazer uma especialidade onde o custo operacional ele não é tão grande no começo. Ou existe depois o Não, não, investimento? não. Você precisa ter só um ponto fixo, porque a vigilância sanitária tem que achar você, para Claro. você não estar irregular. Não pode fazer a esterilização na dependência da casa, né? Então, mas você pode terceirizar, sublocar. Paulo, quero fazer home care aqui em Uberlândia. Dá para eu colocar para a vigilância, que é aqui o IPV, a tua clínica, né? Seria meu ponto, eu fazer a esterilização aqui, eu te passo pagar uma mensalidade, está tudo certo. É como se Né? você participasse da equipe e seu Como se eu serviço estivesse participasse da alocado equipe, aqui. está alocado externo, né? E aí tem toda uma questão jurídica, uma questão, inclusive, de você conseguir furar essas bolhas, Claro. né? E aí a gente começou, inclusive, a dar cursos, dar mentoria nessa área. Os cursos existem ainda, né? Então também tem esse trabalho, né, dessa odontologia hospitalar e domiciliar, tem especialização,
de hospitalar rodando, né? Então, é algo que também acontece em paralelo e que hoje também tem equipe. Hoje já são 8 dentistas na equipe da especialização, porque eu não posso dar aula de tudo como eu achava que ia dar. Então, esse trabalho de descentralizar, e eu preciso aprender ainda mais para dar conta das outras coisas. Exato, porque é uma área que a parte diagnóstica tem que ser muito ampla, né? Não é um implantodontista fazendo um planejamento de implante no consultório dele, ou um endodontista fazendo diagnóstico de endo. Você está na casa da pessoa e é um clínico geral. É. E aí eu tenho que entender que aquela pessoa é uma pessoa complexa, que toma um bocado de remédio, que tem um Exato. bocado de alteração de saúde, e que aquele ambiente tem que ser adequado, que tem um cachorro passando na lateral do meu pé, e que aquele cachorro não pode estar ali, porque está alterando a biossegurança. Né? Eu tenho que estar de olho onde é que está a tomada, quem é o cuidador, se ele vai me ajudar ou não, se ele vai fazer a higiene bucal de Dona Joana ou não, depois que eu entregar a prótese, senão a prótese não se sustenta. Vai dar. Então, assim, As medicações, é muita o questão. É contexto. falar com a equipe, é falar com o fono, é falar com o físio. É todo um contexto, né, mas que faz muita diferença. Com certeza. Com certeza. Pensando que o mercado, de uma maneira geral, a tendência da população brasileira é o envelhecimento. Nós estamos numa curva de envelhecimento cada vez maior. Para 2050 serão a maioria. Já existem diversas projeções aí para isso. Com certeza é muito legal. Para você que está acompanhando esse episódio aqui, você está entendendo algo que, mais uma vez, não é colocado. A gente não observa isso na base, né? O dentista, como pode, né? A gente Como dá aula pode? disso na graduação, né? Mas assim, Passa, né? são aulas Pontuais. avulsas. Todo semestre eu dou, há anos, né? O Pontuais. pessoal convida, a gente faz. Mas na prática, isso é uma oportunidade, porque o dentista, diferente de todos os profissionais de saúde, a gente foi muito educado nas 4 paredes. Sim. Né? E você, quando entende que você pode atuar independente do local, inclusive se diferenciar, Natal tem quase 750 mil habitantes, só tem 2 equipes de odontologia domiciliar lá. Uma das equipes foi minha estagiária, uma menina brilhante, está lá, minha concorrente. Sim. E tem espaço para mais É gente. muito bom ver você pensando dessa forma, né? É uma estagiária sua que abriu uma própria empresa, mas que carrega com você essa análise de respeito, né? Muito Isso é respeito, muito legal. parceria, e digo mais. Claro. No que ela é muito mais nova do que eu e tem sangue no olho e não para de crescer, a gente se tocou que a gente tem que crescer também. Senão ela vai passar por cima de mim. É o rival digno, né? Muito bom. Maravilhoso. É. De Muito verdade, legal. porque a gente não para. A gente organizou um evento junto agora. Olha que Um legal. evento científico junto, né? Mas assim, a gente está de olho porque, afinal de contas, se eu não continuar me atualizando, com a energia que ela tem, ela passa por cima de mim. Se a gente tiver essa visão, isso é muito bacana. Porque eu parei de ter medo quando eu ia mudar de cidade. Então eu ia deixar. Aí você para de, poxa, que coisa besta. Vou deixar tudo para trás. Para que eu vou ficar nessa concorrência boba, né? Porque no final das contas, quem é que ia assistir o pessoal que ia ficar lá? Aí quando você vê que você pode ficar fora das 4 paredes e que eu ia continuar operando minha empresa, estando em outra cidade, estando no Rio de Janeiro, mas eu ia continuar falando com família, apresentando plano de tratamento para as famílias, vendendo tratamento para as famílias, aí você vê que a atuação da gente não está restrita também, que não tem limite, não tem horizonte. Não tem. Você acredita na teleconsulta para esse negócio? Acredito. Ainda tem muito o que ser definido, até porque o conselho da gente está muito atrasado, Muito. né? Mas teleconsulta e telemonitoramento. Sim. Hoje, com inteligência artificial, isso não tem limite. Sim. Hoje tem aplicativo que o pessoal pode mandar, por exemplo, uma foto por semana daquela boca. Manda uma foto da língua, manda uma foto do palato. E aí, se eu ver qualquer mudança, eu já posso chegar para a família. Ó, família, a manutenção periódica de Dona Josefa estava prevista para 3 meses, mas com esse aspecto eu preciso ir antes. Com uma foto que está chegando ali uma vez por semana. Né? Então, tem muita coisa e tem muita coisa ainda que o conselho da gente vai ter que mudar para que a gente atue dentro da legalidade. E de uma forma efetiva, né? Efetiva e ética. Exatamente. E rentável. E rentável. Cília, e nesse universo todo, desenvolver uma mentoria, uma comunidade, tem seu grupo de estudo.
E aquela última pergunta, Cissa, que eu faço para todos vocês. Como é que está sendo a experiência na Doc Evolution e o que te motivou a estar nesse ambiente? O que me motivou, as oportunidades que eu imaginei que estariam ali disponíveis, até por estar com pessoas que fazem coisas que eu gostaria de fazer, que eu vejo que estão realizando, que estão crescendo, que estão indo além. Puxa vida, eu acho que o exemplo ele vale mais do que 1000 palavras. Então, quando você começa a ver que a pessoa começa a colocar em prática algo simples e que começa a ter resultado e a ficar mais motivada, eu quero isso para mim também. Eu quero estar junto dessas pessoas para não ter desculpa de não fazer ou para ficar na minha zona de conforto, né? Então, para mim, isso é o mais importante. Eu conheci muita gente legal, muita gente que me inspira, que me motiva. Saíram boas parcerias já. Que bom. Muita gente que se ajuda também. Tem uma coisa de uma rede de ajuda, muitas vezes sem uma troca, mas né, já que eu posso te ajudar, te dar uma força, por que não? Te Claro. apresentar para o meu time, para os meus seguidores, né? Então, tenho feito boas parcerias e vamos para frente. Estou renovando. Amém. Obrigado. Obrigado pela sua presença. Eu que lhe Obrigado por ter agradeço, aceitado esse Paulo, por convite. tudo e por tanto. Muito sucesso no seu trabalho por mais 22, 25, 28 anos aí. Nós somos da mesma geração, né, Cissa? Não. Vamos trabalhar bastante. Muito. Se Deus quiser. Obrigado, viu? E parabéns. Parabéns pelo seu trabalho. Valeu. Para você que seguiu a gente aqui, foi uma chinelada, hein? Não siga o efeito manada, meu irmão. Faça aquilo que você está percebendo. Você, dentista mulher, você, dentista recém-formado, você que está fazendo transição. Aproveitar as oportunidades, saber falar o não que vai te libertar e o sim que vai te oportunizar. E também entender que o tempo vai ser um grande gestor do seu caminho. O tempo, a prática, não querer tudo muito rápido. Se você observa na história da Cília Guerra, foram mas anos bem direcionados com prática, com missão, aprendendo, errando, aprendendo com os erros, aprendendo de novo, acertando. Tem muitas histórias aqui nesse canal de empreendedorismo que elas saem do caminho, do que é comum. Tá? E pode ter certeza, se tem alguém aqui que é contra a decisão pelo efeito manada, são as pessoas que sentam aqui nesse podcast. Aqui você vai conhecer mentes brilhantes e que exploraram novos mercados ou que exploraram de uma outra forma o mesmo mercado. Um grande abraço para você, a gente se vê no próximo episódio.